Prezados compatriotas, não preciso dizer o quanto o ano de 2020 significou em termos de desgaste existencial para todos nós. Todos nós fomos arremessados, contra a nossa vontade, numa repentina aventura de confinamento e distanciamento social, além de um bombardeio midiático, no mínimo mórbido, tamanha a espetacularização da morte que ocorreu, né? E isso tudo subverteu tudo aquilo que, durante toda a vida, naturalizamos como sendo normal e rotineiro. A inundação de informações disparatadas e confitantes, longe de nos proporcionar uma orientação, aprofundou a inquietação em que fomos mergulhados. Espero, contudo, que dentro das possibilidades mais estreitas que esse ano nos proporcionou e resguardando a devida proteção pessoal, os compatriotas tenham experimentado momentos de compartilhamento presencial de afeto com as pessoas mais queridas, tenham gozado do lazer em suas várias formas e praticado atividades ao ar livre, para o corpo receber a devida dose de energia e de vitamina D de que necessita. Tudo isso sempre foi, é e continuará sendo fundamental para a saúde humana, pois, sendo a saúde a integridade do nosso corpo, ela diz respeito não apenas ao cumprimento das devidas recomendações médicas, mas também à manutenção das interações sociais e com o meio ambiente que, ao fim e ao cabo, são o que fazem a vida de cada um, valer a pena. A saúde, portanto, não é um fenômeno apenas médico, biológico, é um fenômeno social também. Só somos pessoas saudáveis quando estamos com o nosso corpo saudável, com a nossa cabeça saudável, com a nossa personalidade saudável, o que demanda a existência social, né? Porque o ser humano é um ser social, ele não é um ser só biológico, né? Ele não é um ser apenas físico, ele é um ser social, ele é um ser político, ele é um ser coletivo e só assim poderá ser plenamente saudável. Precisamos de todas essas dimensões, precisamos de tudo isso, de todas essas dimensões, também para mantermos a serenidade frente aos desafios que nos avizinham. O ano novo se aproxima, mas as dificuldades permanecerão e se aprofundarão. Por mais difícil que seja, é preciso resistirmos à tentação de nos acomodarmos e paralisarmos na apatia, no pessimismo e no desespero. O que vivemos não é um problema específico do Brasil, embora aqui, devido ao nosso subdesenvolvimento e às opções políticas que o aprofundaram nos últimos 40 anos, os efeitos possam ser um tanto mais dramáticos. Resumidamente, vivemos o apogeu do ciclo histórico neoliberal e da concentração de riquezas e de poder nas altas finanças que ocorreu ao longo dessas últimas 4 décadas, desses últimos 40 anos, em detrimento da maioria das comunidades nacionais. Os avanços em termos de cidadania e desenvolvimento alcançados pelas sociedades industrialistas do bem-estar social, que proporcionaram a possibilidade de ascensão social ao número expressivo de pessoas e assim engrossaram as fileiras das classes médias, foram sistematicamente removidas para facilitar o processo de acumulação financeira. O desalento em que o povo se encontra em praticamente todos os países capitalistas é o reflexo da desestruturação econômica e social provocada pelo parasitismo agiota dos grandes bancos e fundos de investimentos sediados nas metrópoles norte-atlânticas. A pandemia, mais do que um evento sanitário, serviu de pretexto para a remodelação completa da vida social dos países, a fim de aprofundar essa destruição, segundo o que o Fórum Econômico Mundial chama de Grande Reset. Talvez tenhamos chegado ao fim do liberalismo, não por ele ter sido destruído, mas por ele ter sido concluído. O liberalismo nunca foi mais do que um instrumento das classes financeiras e comerciais do Atlântico Norte para a imposição da sua hegemonia a todo o mundo. Como instrumento, não possui valor em si mesmo,
pois pode ser utilizado ou descartado a qualquer momento. Talvez se avizinhe uma nova forma de espoliação, que ainda não sabemos definir, mas que, no que depender dos grandes grupos capitalistas, servirá apenas para manter e ampliar o estrago causado pelo liberalismo. Daí que, mesmo com a chegada das vacinas, não haja perspectiva de fim das medidas de confinamento e distanciamento social, pois elas não se destinam a conter a transmissão do vírus, mas a acelerar a destruição das pequenas e médias empresas e o endividamento dos seus proprietários, concentrando riquezas e poder no setor financeiro, assim como se destinam a tornar permanentes o trabalho e o ensino remotos, desempregando a maior parte das pessoas e precarizando as relações de trabalho e ensino, e, além disso, também esvaziando as relações sociais ocorridas sem a mediação das plataformas digitais controladas por grandes corporações tecnológicas, ou seja, circunscrevendo, englobando toda a sociedade, todas as relações sociais em plataformas voltadas para o lucro de um pequeno número de capitalistas. Desse modo, o ano de 2021 não promete nada melhor em relação ao de 2020 e provavelmente será até pior, dado o agravamento dos efeitos da destruição econômica e a exaustão social com o confinamento, e também pelas medidas nefastas adotadas pelo atual governo brasileiro que, em vez de proteger as pessoas e mitigar os impactos recessivos, aprofunda deliberadamente a recessão para entregar o mais rápido possível o patrimônio nacional aos estrangeiros e tornar os brasileiros refugiados em sua própria terra. O desenvolvimento econômico e social só pode surgir a partir da soberania sobre o nosso país. De outro modo, o país atende apenas aos interesses de fora e nunca aos seus próprios. Contudo, sempre há solução, porque para tudo na vida há um jeito, menos a morte. E a solução para os problemas nacionais sempre passa pela centralidade da questão nacional, em confronto com as pretensões imperialistas e destruidoras do capital financeiro apátrida, em favor de soluções internas para problemas internos, em clima de harmonia e cooperação humanistas com todos os demais povos. Somente como brasileiros seremos nós mesmos, e somente sendo nós mesmos seremos capazes de estabelecer nossas prioridades e os meios para alcançá-las. Precisamos de ideias, valores e instituições que sirvam ao Brasil, opostas às ideias, valores e instituições implantadas na nova república, que, a pretexto de garantir a democracia e a liberdade, nos tornaram escravos do sistema financeiro transnacional. Todo o desmonte, todo esse estrago que nós estamos vendo hoje é consequência dessas ideias, desses valores, dessas instituições perniciosas que se tornaram dominantes no Brasil no contexto da redemocratização. A democracia, em vez de superar o legado do autoritarismo para construir uma sociedade melhor, implantou o domínio de oligarquias entreguistas a serviço e de fora, né? Então, todo esse desmonte que estamos vendo hoje não começou de agora, é a realização daquelas ideias, daqueles valores, daquelas instituições, né? É uma destruição de longo prazo que chegou ao seu ápice e o Brasil não esteve sozinho, acompanhou uma tendência mundial neoliberal, conforme já dito. Para nossa sorte, podemos procurar inspiração na nossa própria história para resolvermos esse problema e sairmos dessa situação. Pois, como todos que acompanham o canal sabem, Getúlio Vargas e José Bonifácio, os patronos do nosso país e também desse canal, nos legaram as linhas mestras permanentes, cuja efetivação nas condições reais do século XXI cabe a nós realizar. E só seremos capazes de realizá-las se acreditarmos no Brasil, se tivermos fé no potencial da nossa pátria de ser uma casa generosa para todos os seus filhos. Não nos faltam espaço, gente e riqueza, não nos falta nada, o Brasil tem tudo. Falta-nos orientação e direção, somente possíveis com uma fé inabalável no destino de grandeza da nossa nação.
Somente soberanos seremos grandes, e somente grandes seremos justos. Desejo, então, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos, na certeza de que, apesar de todos os problemas que enfrentamos e enfrentaremos, sairemos maiores e melhores, sem oprimir ninguém e sem nos deixar oprimir. Um abraço a todos e até o início do ano que vem, quando voltaremos com uma nova série sobre empresários nacionalistas e uma super live sobre as privatizações e as raízes do desmonte nacional e como poderemos reverter e superar essa destruição. Boas festas, um grande abraço a todos, até mais.